Olá! Bem-vindos de volta ao nosso curso sobre ansiedade. Na última aula, a gente aprendeu sobre como as conexões do nosso cérebro se formam e como isso molda a vida que a gente leva. Hoje vamos falar sobre o neurotransmissor mais popular dessa internet, a famosa dopamina. Vamos esclarecer alguns mitos e entender como ela se encaixa no contexto do cérebro ansioso. Eu sou a Josi e esse é o manual básico de você mesmo, o mínimo que você deveria saber sobre como você funciona. Para começar, a gente vai voltar um pouco no tempo até o início do século XX, no laboratório de um fisiologista chamado Ivan Pavlov. Pavlov estava estudando a digestão de cães. A gente sabe o papel da saliva na digestão. A nossa saliva possui enzimas e essas enzimas são produzidas para quebrar as moléculas dos alimentos que serão processadas pelo restante do nosso sistema digestório. Só que Pavlov percebeu uma coisa curiosa. Os cachorros não começavam a salivar quando a comida estava na boca. Eles começavam a salivar quando viam o tratador colocando a comida no potinho. Ou seja, o corpo dos cães se preparava para a digestão antecipadamente. Ele então começou a associar a comida a um sininho. Ele sempre tocava esse sininho antes de dar comida. E ele percebeu que os cachorros salivavam quando ouviam um sino. Nosso cérebro tem um mecanismo fundamental ligado à antecipação da recompensa. Hoje sabemos que não é a comida em si que causa a maior liberação de dopamina, mas a promessa da comida, a expectativa de algo bom. É essa sensação de vai ser bom que nos move, que nos faz ir atrás das coisas. A dopamina é liberada no cérebro antes da recompensa, prepara o organismo para a ação e reforça o comportamento que levou àquela recompensa. Pensa na dopamina como um marcador, uma espécie de carimbo de vai nessa que vai ser bom. Imagina o nosso ancestral, ele ali na savana africana, de repente ele sente um cheiro diferente, parece o cheiro de um animal. Ele anda com cuidado porque pode ser um predador. Mas ele olha e tem umas galinhas. Eu nem sei se tinha galinha na savana africana pré-histórica, mas vamos acreditar que tinha, foca aqui na ideia. Nosso ancestral não era vegano, isso significa que naquela noite teve franguinho para o jantar. O que era muito bom. Lembra que conseguir comida nem sempre era uma tarefa fácil. O que nos importa aqui é que aquele cheiro de galinha que ele sentiu veio pouco antes de ele conseguir uma recompensa. Então o cérebro dele marcou esse cheiro com o nosso carimbo de vai nessa que isso vai ser bom. Logo, toda vez que ele sentir esse cheiro, vai vir na cabeça dele esse carimbo de vai nessa que isso vai ser bom e ele vai se engajar em procurar onde está a galinha para ele jantar. A dopamina é um marcador de comportamento a ser automatizado para trazer resultado. Ao contrário do que muita gente pensa, a dopamina não está relacionada ao prazer, ela está relacionada à busca pelo prazer. Ela te dá a motivação, a vontade de buscar algo. Ela é liberada na antecipação. Quando você prevê que vai ter uma recompensa, aí você passa a querer mais ela. Esse vídeo mostra muito bem os efeitos de uma grande descarga de dopamina. O gatinho aprendeu que quando ele ouve o barulho da mamadeira balançando, é porque vai ter recompensa. Ou seja, ele marcou a mamadeira com o nosso carimbo. É nessa hora que ele é inundado de dopamina e vai freneticamente com todas as forças atrás da recompensa. Isso não é só fofura, foi o que manteve os nossos ancestrais vivos lá na savana. Sapolsky dizia: dopamina não é a busca pelo prazer, é o prazer na busca. A região central do nosso sistema de recompensa é o núcleo accumbente. Ele é estimulado sempre que somos recompensados. Esse sistema de recompensa foi importante na nossa evolução, porque, como a gente sabe, para os nossos ancestrais, encontrar comida era bem complicado. Então, os que sentiam prazer em comer comidas mais calóricas, como uma banana ou um abacate, viviam mais, porque esses alimentos fornecem mais energia. Por isso, nós desenvolvemos prazer em comer comidas com mais gordura e mais açúcar.
Lembra que a gente conversou que uma forte ativação de emoções fortalece engramas? Então, a atividade da amígdala e do núcleo accumbente são grandes geradores de hábitos. Você pode criar hábito por medo de algo ruim acontecer, que é o que a gente chama de evitação, ou para ter uma recompensa. Agora eu quero te apresentar um conceito que vai te ajudar a entender como jogos, redes sociais e aplicativos de mensagem prendem tanto a sua atenção. Nós vamos entender agora o reforço intermitente. Para isso, vamos entender as caixas de Skinner. Skinner foi um psicólogo que descobriu um comportamento curioso. Ele colocava os bichinhos dentro de uma caixa e nessas caixas tinha uma alavanca. Ele fez experimento com pombos onde eles batiam com o bico nessa alavanca e a máquina liberava comida. Eles aprenderam isso muito rápido, até aí nada demais. Só que aí o Skinner mudou uma coisa. Não era mais toda vez que o pombo batia na alavanca que ele ganhava recompensa. Em um determinado momento, a alavanca para de funcionar. O pombo aperta e nada, aperta e nada. Ele dá umas 50 bicadas até que em determinado momento ele percebe que a alavanca não funciona mais. Ele larga ela para lá e vai viver a vida dele. Só que o Skinner adicionou uma terceira possibilidade. A alavanca funcionava, mas funcionava só às vezes. Às vezes ele apertava e lá pela 5ª vez ele ganhava comidinha. Às vezes lá pela 10ª. E isso causou um curto-circuito no cérebro do nosso amiguinho. Ele não entendia a hora de parar. Se às vezes a comida vinha com 5, às vezes vinha com 10, até com 20 bicadas, mais do que isso nunca. Se não liberou até a 20ª bicada, é porque aquela máquina não ia liberar mais. Você acha que ele entendia que não tinha mais comida com quantas bicadas? 100, talvez 150? Teve pombo que ficou bicando a alavanca freneticamente por mais de 10.000 vezes até aceitar que a fonte tinha secado. Primeiro que o cérebro não lida com incertezas, ele quer que as coisas façam sentido. Segundo que a dopamina é liberada na expectativa, então cada bicada gerava uma expectativa de receber recompensa, que incentivava ele a dar a próxima bicada, transformando o nosso amigo no doido da alavanca. Porque ele aprendeu que às vezes a recompensa não vem. Mas se ele continuar com aquele comportamento, ela vem. Então ele fica muito mais engajado naquele comportamento. Compulsivamente engajado naquele comportamento. E aí você entende como funcionam redes sociais. Acredite, o algoritmo sabe exatamente o que você quer ver. Ele poderia te mostrar só os vídeos que você acharia os mais incríveis do mundo. Mas aí você se daria por satisfeito e sairia do celular. Ele sabe quais são os vídeos que para você seriam 10 de 10, mas ele mescla. Aparece um vídeo nota 5, aí um nota 9, aí aparece um nota 2, um nota 8, aí um nota 10 que você acha incrível, você compartilha, mas aí depois dele vem um monte de vídeo mais ou menos, e nisso você já está há 2 horas rolando o feed e vendo anúncios sem nem perceber. O algoritmo do seu celular é uma caixa de Skinner digital. A diferença é que a alavanca é o seu polegar e a comidinha é o vídeo 10 de 10 que você pretende encontrar. O que libera a dopamina e te prende ali não são os vídeos bons, são os medianos. Porque eles criam a expectativa de que se você continuar, em algum momento vai achar um vídeo muito bom. Você lembra dos álbuns de figurinha? Por que eles faziam tanto sucesso? Porque você não sabia o que tinha dentro do envelope. E por isso era tão legal comprar. A expectativa de ter aquelas figurinhas era o combustível para você comprar mais e mais. Com jogos de aposta acontece algo muito semelhante. Se você joga, perde, joga, perde, joga, perde, o seu cérebro reconhece o padrão, entende que é uma furada e você tende a abandonar o comportamento. Mas se você joga, perde, joga, ganha, depois perde, perde, ganha, você entra em um ciclo de reforço intermitente. Isso confunde a sua percepção. Você começa a acreditar que na próxima vai dar certo. E se não deu, é porque na próxima vai dar. Esse padrão de recompensa aleatório é o que faz com que o comportamento persista, mesmo quando você está claramente perdendo muito mais do que ganhando. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e também lidera o ranking de acesso a sites de aposta online em todo o planeta. Isso não é uma coincidência. E por que isso se conecta tanto à ansiedade?
porque o cérebro ansioso está o tempo todo em estado de alerta. Ele interpreta incertezas como ameaças e busca desesperadamente por algum tipo de alívio. Ele sente que tem que fazer algo a respeito. Esse alívio pode vir, por exemplo, através das confabulações que a gente já estudou, ou na forma de um sentimento de estar no controle. E é aí que entra a dopamina. Ela é um marcador de motivação. Ela sinaliza que uma ação vale a pena ser realizada, porque existe uma expectativa de receber algum tipo de recompensa por aquilo. Em um cérebro equilibrado, esse sistema ajuda a manter o foco em metas e evitar riscos desnecessários. Mas em um cérebro ansioso, o sistema de recompensa costuma estar hiperativo, desregulado. E aí a dopamina pode forçar comportamentos de busca por alívio imediato, mesmo que isso leve a prejuízos de longo prazo. O ansioso tem uma necessidade muito grande de sentir que está no controle, mesmo quando na prática ele não está controlando nada. Ele acha que se soltar o controle vai dar tudo errado. Ele precisa dessa sensação de estar no controle para sentir segurança e se acalmar. Mesmo que essas ações que estão dando a sensação de estar no controle não tragam um controle real de fato. Na Mega Sena você compra um bilhete e espera dias até o resultado. Enquanto isso você fica na incerteza. Já nos jogos de celular, o controle parece estar na sua mão. A cada clique, a cada toque, você ativa uma pequena descarga de dopamina. E mesmo que não ganhe nada concreto, a sensação de estar clicando dá a sensação de controle, já alivia momentaneamente a tensão. Assim eles juntam o reforço intermitente, de vez em quando ganham uma coisinha, com a sensação de estar no controle. Essa combinação em um cérebro que está ansioso é uma bomba. Esse ciclo de micro-recompensas constantes faz com que o cérebro precise de estímulos cada vez mais fortes e frequentes para sentir o mesmo efeito. Como consequência, aumenta a ansiedade e até mesmo a depressão, entrando em um ciclo. Porque quanto mais ansioso ou deprimido, mais vulnerável a pessoa se torna a esse tipo de armadilha e passa a morder a isca do reforço intermitente com muito mais facilidade. Você já reparou como as pessoas estão tendo dificuldade em manter o foco em algo por mais de 5 minutos? Por que livros parecem cansativos, filmes parecem longos demais, as conversas estão chatas, a gente não tem mais paciência de ouvir uma mensagem de áudio de 3 minutos sem colocar no 2x. E tudo que exige um pouco mais de tempo ou dedicação parece insuportável. Agora você vai entender exatamente por que isso acontece. Esse aqui é um gráfico de uma atividade de esforço sustentado, por exemplo, ler um livro. Essa linha aqui é a linha basal, ela é muito importante para a gente. A grosso modo, pense como se tudo que está acima dela é bom, tudo que está abaixo dela é ruim. A gente consegue simplificar dessa forma. Essa aqui é a linha da sua dopamina e essa aqui é a linha do seu prazer, que você pode ver que ela acompanha a linha da dopamina. Então vamos lá, você vai ler um livro. A sua dopamina, na verdade, começa a crescer antes de você começar a ler um livro. Você escolhe o livro que você quer ler, você pega o livro, nisso a sua dopamina vai aumentando. Você começa a ler o livro começa a ficar interessante. Chega uma hora que você atinge um platô e ele vai se mantendo enquanto você está lendo o livro. A hora que você termina de ler esse livro, esses níveis começam a baixar, só que eles vão baixando bem devagar, percebe? Aqui também o seu prazer, ele vai baixando bem devagar. Demora até ele voltar para a linha basal aqui, onde você estava, para o seu neutro. Você vai ficar um bom tempo sentindo esse prazer de ter lido esse livro depois de terminar de ler. Ao contrário do que acontece aqui. Isso aqui é um gráfico do que a gente chama de dopamina barata. O que é isso? Você tem aqui a sua linha basal. E aí você, por exemplo, viu um vídeo do TikTok, você comeu uma colherona de Nutella. Isso te dá um prazer muito rápido e muito alto. É um estímulo muito elevado. A sua dopamina, tá vendo, vai lá em cima. É muita dopamina em um curto espaço de tempo. Só que o que acontece? Essa dopamina ela é tão alta que ela não se sustenta aqui. A hora que você terminou de fazer essa atividade, ela desce com tudo. Só que ela desce até abaixo da nossa linha basal. E aí, quando você chega nessa região aqui, é desesperador. O seu cérebro não quer ficar aqui nessa região abaixo da linha basal. Você sente um vazio enorme, um desespero, você tem que sair dali. E assim como aconteceu no livro, que ele vai voltando devagarinho para a linha basal, aqui também.
Você vai voltando para a linha basal gradativamente. Seu cérebro não quer fazer isso. E ele aprendeu que tem um jeito de subir o seu prazer e a sua dopamina muito rápido. Então, o que ele vai fazer? Isso aqui. Ele vai fazer você emendar um vídeo no outro. Na hora que você chegou aqui, você não quer ficar aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que ver outro vídeo para você sair daqui rápido de novo. E aí você vai fazendo pico de dopamina atrás de pico de dopamina. Só que isso cobra um preço muito alto. Por quê? Conforme você vai tendo esses picos absurdos de dopamina, o seu cérebro entende que isso aqui é normal. Isso passa a ser o seu padrão. Então, a sua linha basal que estava aqui, ela se desloca, ela vem para cá. Então, é por isso que você precisa de cada vez mais estímulos e cada vez estímulos mais elevados para ter prazer. Porque lembra, o que está para cima disso é bom. O que está para baixo disso é ruim. Então, lembra de quando a sua linha basal estava aqui. Tudo isso aqui que estava acima da linha basal já não é mais considerado bom. Está abaixo da sua linha basal. E é nesse gráfico que você vai entender o que está acontecendo com você. Sua linha basal está aqui. Isso aqui é atividade de esforço sustentado, como, por exemplo, ler um livro. Você percebe que agora ela está totalmente abaixo da linha basal. O seu cérebro entendeu que não compensa ler um livro. É muito trabalho para você chegar em um nível de dopamina e de prazer muito abaixo do que ele consegue aqui. E é muito mais trabalhoso do que ele consegue aqui. Ele aprendeu que isso aqui é o normal. Qualquer coisa que foge desse padrão aqui, para ele não compensa. Só que esse padrão é irreal. Tudo o que você conhece está aqui embaixo. A sua linha basal, ela estava aqui. Passear no parque, tá aqui. Apreciar uma boa refeição, tá aqui. Conversar com as pessoas que você ama, tá aqui. Estava acima da linha basal. Agora não tá mais porque a sua linha basal deslocou. Para o seu cérebro só é prazeroso o que tá aqui. E aí você cria uma concorrência desleal. Como que a vida real vai concorrer com isso aqui? E chega uma hora que isso aqui vai subir mais ainda. E aí nem isso aqui vai te satisfazer mais. Tem até um termo para se referir a essa tendência, é o brain rot. Traduzindo literalmente significa cérebro podre. Apesar de não ser um termo muito científico, ele vem sendo usado para descrever um fenômeno real, crescente e preocupante: a degradação da nossa capacidade cognitiva, causada pela superexposição a estímulos rápidos e com pouco esforço. O resultado é um cérebro que pula de estímulo em estímulo sem conseguir mergulhar em nada, que não tolera o tédio nem a espera, e que começa a achar tudo sem graça se não vier com efeitos sonoros, com recompensas imediatas. Ou você está imerso em estímulos super fantásticos, ou você está mergulhado em uma banheira de desmotivação, ansiedade, sensação de incapacidade e até sintomas depressivos. A vida começa a parecer vazia. Não porque falta algo de verdade, mas porque o cérebro foi condicionado a não perceber mais valor no que é simples e profundo. Eu não estou falando para você cortar totalmente internet, açúcar e todos os estímulos hiperdopaminérgicos de uma vez. Mas se você faz uso deles todos os dias, você vai ter que diminuir. Não tem outra forma. Cortar de uma vez pode ser muito difícil para algumas pessoas, mas você vai ter que passar pelo desconforto de diminuir. Bom, antes que você fique ainda mais ansioso, a boa notícia é que essas alterações são reversíveis. Redes sociais, vídeos, joguinhos. Reserve um horário fixo, tipo meia hora ou uma hora que seja por dia, mas é aquele horário fechado, nunca em várias doses durante o dia inteiro. É muito mais prejudicial para o seu cérebro consumir esse tipo de conteúdo em 10 sessões de 6 minutos do que em uma sessão de uma hora. Outra coisa muito importante, esse seu horário de consumir dopamina barata não pode ser logo ao acordar. Não dá para eu explicar por aqui porque o vídeo já está muito longo, mas espera pelo menos uma hora depois de acordar para mexer no celular. O último experimento que eu quero falar para vocês hoje é o que ficou conhecido como o experimento do marshmallow. Uma criança recebia um doce e era avisada: eu vou sair e vou deixar esse doce aqui. Se você não comer até eu voltar, quando eu voltar você vai ganhar 2. A maioria das crianças comia o doce antes do tempo.
Eles acompanharam essas crianças durante anos e perceberam que as que esperaram tiveram melhores resultados escolares, emocionais e financeiros. Existe um fenômeno chamado desconto temporal. Significa que o nosso cérebro dá menos valor a recompensas futuras do que a recompensas imediatas, mesmo que as futuras sejam maiores. Isso é normal, todos temos desconto temporal. Nossos ancestrais não sabiam se estariam vivos amanhã, tinham que garantir a sobrevivência hoje. Mas em cérebros que estão ansiosos ou viciados em dopamina, esse desconto temporal é exagerado. O cérebro ansioso olha para o prazer de hoje com uma lente de aumento e para os benefícios do futuro como se estivesse olhando através de um binóculo invertido. Tudo que é longe parece minúsculo e sem valor. O cérebro ansioso tem tanta necessidade de alívio imediato que começa a acreditar emocionalmente que esperar não vale a pena. Ele sabe racionalmente que o resultado virá, mas a sensação interna é de que nunca vai chegar. Ou pior, sente como se algo ruim pudesse acontecer se ele esperasse demais. Por isso é tão comum procrastinar. Comer o que disse que não ia comer, abandonar processos que estavam indo bem, porque o cérebro simplesmente não sente que vale a pena esperar ou se esforçar agora para ter uma recompensa só depois. Bom, agora vamos ao que a gente vai fazer para reverter esse processo. Faça atividades demoradas, vai ler um livro, aprende algo que tenha que fazer e que dê trabalho, que não seja rápido. Pode ser desenhar, aeromodelismo, que você tem que ficar um tempão montando os aviõezinhos, qualquer coisa que dê trabalho e que vai te dar uma satisfação só depois que você investiu tempo e esforço naquilo. E isso é neuroplasticidade pura. Aos poucos você muda a forma como seu cérebro percebe a relação entre o esforço e o valor do que você está fazendo. Você vai escolher uma atividade de atenção sustentada e vai fazer um pouquinho todos os dias. No começo vai ser chato. Como eu disse na primeira aula, no começo vai parecer que não está funcionando. Você vai sustentar esse hobby pelo período de 2 meses do nosso protocolo. Um pouquinho por dia, todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo sem prazer. O prazer vem depois. Outra atividade, escreva à mão. Senta à noite em silêncio com papel e começa a escrever sobre como foi o seu dia, como você se sente fazendo o meu curso, se está te ajudando, se não está, por que você acha que está te ajudando, por que você acha que não está ajudando, o que você está fazendo para se ajudar. Escreva e escreva muito, tira um tempo para escrever à mão todos os dias. Na primeira aula eu falei sobre a importância de escrever à mão. Falei que depois de cada aula era para anotar à mão todas as anotações da aula que estão na descrição de cada vídeo. E aí, teve aula que eu até escrevi no final do vídeo, para não deixar de copiar à mão as anotações de aula que estão na descrição do vídeo. Mas eu esqueci de colocar o resumo para vocês anotarem. E um total de 0 pessoas notou. Ninguém vai controlar se você está seguindo ou não os exercícios. Eu só quero te lembrar o que eu falei na primeira aula. Você não vai regular o seu cérebro só vendo a aula. Saber que fazer dieta e atividade física emagrece? Não emagrece ninguém. Assistir essas aulas e não colocar em prática só vai fazer de você um ansioso bem informado. Aprenda a tolerar o tédio. Tome banho sem ouvir música. Vá ao supermercado andando sem mexer no celular, nem no caminho, nem na fila. A gente vai ter uma aula sobre mindfulness. A gente vai conversar só sobre isso, sobre estar presente enquanto faz as coisas. Vou repetir sim, até cansar. No começo vai ser difícil. O que você tem que ter em mente é que diminuir a liberação de dopamina não é se privar de ter prazer. Muito pelo contrário, é fazer o seu nível basal voltar para um nível onde o seu cérebro volte a ter prazer em várias coisas que já fazem parte da sua rotina e que hoje a sua mente considera um sofrimento. Nunca, jamais, em hipótese alguma, se recompense por algo ruim ter acontecido com você. O famoso, eu sabia que eu não devia comer pizza hoje, mas o meu dia foi horrível, eu mereço. Deixa eu te contar um segredo. Se você tem o hábito de fazer isso, provavelmente você não está mais se recompensando por ter tido um dia ruim. Você está tendo dias ruins para poder ser recompensado. Dorme com esse barulho. Seu cérebro é feito para conseguir recompensa. Se você pegou um dia ruim e carimbou ele com dopamina, é isso que o seu cérebro vai buscar a partir de agora. Pode ser mudando a sua percepção,
porque você não percebe as coisas como elas acontecem. Os seus sentidos captam o que está acontecendo no ambiente, processam, e o que você percebe é o que ele te passa depois desse processamento. Então você começa a perceber mais o barulho dos carros que te incomoda, a voz chata daquela colega de trabalho vai ficar mais chata ainda. Aquele relatório que você tem que entregar, você vai fazer errado. A forma como o seu chefe fala com você vai parecer mais arrogante do que realmente foi. Seu pé, sua coluna no final do dia vão estar te matando. Sabe para quê? Para você merecer aquele pedaço de pizza. Aí você vai falar: não, é sério, mas os meus pés estão doendo mesmo. Não é para fazer eu comer pizza, é porque eu fiquei o dia inteiro em pé no trabalho. Deixa eu te explicar uma coisa sobre percepção de dor. Todo mundo fala: não, é sério, tá doendo mesmo. E eu acredito por uma razão. Sim, está doendo mesmo. Eu vou falar um monte de nomes aqui, não se preocupa com eles, só se preocupa em entender o processo. Os seus pés, assim como todo o seu corpo, têm células nociceptoras. Elas percebem quando algo potencialmente perigoso está acontecendo fisicamente no seu corpo. Por exemplo, uma queimadura, um corte, uma pancada, e ele manda um estímulo para o seu cérebro processar. Esse estímulo vai passar por alguns processamentos. O córtex somatosensorial vai processar a intensidade do estímulo. O estímulo é forte? É fraco? O sistema límbico, como a gente já aprendeu, é o que processa as emoções associadas a esse estímulo. Esse estímulo é bom? Ele é ruim? Se o seu núcleo accumbens, cuja função é te convencer a buscar recompensa, associou que quando a dor é pior, tem recompensa, como você acha que ele vai processar essa informação e apresentar para você? O cérebro ansioso usa dor e sofrimento como uma moeda de troca para comprar prazer sem culpa. Portanto, pense muito bem onde você vai colocar o seu carimbo de vai nessa que vai ser bom. Porque o que tiver esse carimbo, a sua mente vai fazer o que for para te engajar naquele comportamento que vai te levar até a recompensa. Você deve sim se recompensar, sempre que você tiver um comportamento que você quer reforçar. É igual adestrar um cachorro. Quando o cachorro faz o que o adestrador quer, ele ganha elogio, ganha biscoito, só que você é o seu próprio cachorro e o seu próprio adestrador. Quando você for à academia e terminar um treino, feche os olhos e sinta orgulho de você mesmo por ter ido, mesmo sem vontade de ir, porque você sabia que era preciso. Quer tomar cerveja no meio da semana? Tome para se recompensar por ter feito aquela tarefa importante que você estava enrolando há um tempão. Eu poderia problematizar aqui e falar que o certo seria você parar de considerar coisas como pizza e cerveja como recompensa. Mas a ideia desse curso é trazer uma melhora em 2 meses para pessoas que estão com o sistema dopaminérgico altamente desregulado. Então, depois que as coisas estiverem encaminhadas, cogite rever o que você chama de recompensa. Mas, por enquanto, nesses 2 meses, foca em colocar essas recompensas nos lugares certos. Durante esses 2 meses, mantém sua cerveja, sua pizza, só não fala para ninguém que eu falei isso. É muito importante que você comece a vincular recompensas imediatas a todos os comportamentos que você quer reforçar, por menor que seja. Como eu falei no final da aula passada, pessoas com ansiedade têm tendência a focar mais nos seus erros do que nos seus acertos. Se orgulhe de cada acerto, por menor que seja. E nem tudo é ligado a uma recompensa física. Se sentir orgulhoso de você mesmo é uma recompensa. Se permita parar, respirar fundo e se sentir genuinamente feliz e vitorioso por ter feito aquilo. Repito mais uma vez, no começo vai ser difícil. Muito provavelmente nas primeiras vezes você não vai sentir diferença, vai achar que é besteira o que você está fazendo. É um treino mental, você está fortalecendo novos engramas. A sua mente vai resistir passar por lá. Existem técnicas chamadas de gamificação. Vem de game, que quer dizer jogo em inglês. É basicamente aplicar alimentos de jogos para engajar o seu cérebro a conseguir dopamina executando tarefas que você quer se acostumar a fazer. Eu não vou me aprofundar muito aqui porque o vídeo já está longo, mas você pode procurar saber mais aqui no YouTube mesmo, ou você pode pedir ajuda para inteligências artificiais. Pergunta: como eu posso aplicar gamificação para me ajudar a pontinho, 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 alguma coisa que você queira. É uma forma de usar a liberação de dopamina a seu favor.
Eu vou dar um exemplo prático de gamificação. Você pode pegar uma tarefa que leva um tempo, digamos a nossa mudança de hábitos que você vai fazer durante 2 meses. Compra um quebra-cabeça físico mesmo, que tenha 60 peças. Todo dia que você fizer o que tem que ser feito, você vai lá e coloca uma peça. Inclusive na internet você encontra lugares que fazem quebra-cabeças personalizados com desenho que você envia. Então, se você tiver como investir um pouco mais e você quiser fazer isso, você pode mandar fazer um quebra-cabeça com um desenho que simboliza uma conquista que você quer e você vai montando ele, vai vendo ele tomando forma física e no final você até coloca ele numa moldura e ele vira um quadro que simboliza essa sua conquista. Entende? Tem muita gente que entende como o seu cérebro funciona e está usando isso para conseguir o que quer de você. Começa a entender como o seu cérebro funciona e começa a usar esse conhecimento para você conseguir o que você quer de você. Quem entende como o próprio cérebro funciona, controla a própria vida.